Opa, e aí, clonada, tudo bem? Olha, estamos mais uma vez na estrada visitando aí propriedades nesse sul do Brasil. Hoje estamos aqui no meu município mesmo, Santa Cruz do Sul, na localidade de Linha Felipe Neri. Fica a 32 quilômetros de onde eu moro. Vim visitar a família Franz, que lida na propriedade aqui ainda como há 20, 30 anos atrás, ou seja, tudo no braço ainda. A gente vai apresentar a família e mostrar um pouquinho aqui da propriedade da família Franz, então, em Linha Felipe Neri, Santa Cruz do Sul. Tudo bem, Giovanni? Um prazer imenso receber a página Fumicultores do Brasil aqui na nossa propriedade. Eu sou o Darley Franz, essa é minha noiva Camila Lopes, meu pai Romeu Franz e minha mãe Leni Bressler Franz. Como tu mencionou, a nossa propriedade ainda trabalha com mais sentido manual, com bois, a gente tem pouco maquinário aqui e a gente produz de tudo aqui. O carro-chefe é o tabaco, com certeza, e a gente também produz a maioria dos alimentos que a gente consome, praticamente 90%. Né? E também tem a questão bastante como a gente trabalha bastante com animais, a gente tem que produzir bastante o alimento dos animais também, como cana-de-açúcar, o milho, pastagens, né? Em modo geral. A gente faz bastante silagem também, né? Eu te convido então para conhecer um pouco do nosso dia a dia aqui na propriedade. Giovanni, aqui em casa não é só os homens que lidam com os bois não, eu também ajudo, também lido. Bem, seu Franz, a gente veio aqui na propriedade para mostrar um pouco do dia a dia de vocês, mas por um assunto em especial. Tempos atrás você postou uma foto no grupo Produtores de Tabaco que chamou bastante atenção. Você ainda recorda do que era essa foto, do que você estava fazendo? Era foto de num dia de chuva, eu estava fazendo um canzil, né? O canzil é esse instrumento aqui, ele serve para colocar ele na canga, a canga tem um furo, e aí ele vai prender a canga no pescoço do boi, e ali, através disso, o boi vai puxar a caroça, vai puxar o arado, vai fazer o serviço que a gente precisa. Como é que fala aquela parte que fecha por baixo? A gente chama de broche. Isso, é normal para todo mundo, eu acho. Então, gente, na decorrência, você vai mostrar para nós de como se fabrica. Qualquer madeira pode se usar? Pode, mas geralmente a gente usa uma madeira que é mais resistente, né? Porque se ela for um pouco resistente, ela logo vai quebrar. Geralmente a gente usa Pois é, entre essas madeiras que a gente diz madeira de lei, o que vocês têm aqui na propriedade? A gente usa mais geralmente a pitanga, né? Porque a gente tem aqui em abundância na propriedade, né? Mas também podemos usar, por exemplo, a guajuvira, as laranjeiras, o angico, pé de bergamota, né? Mas deixando bem claro, a gente corta só um galho, tá? A gente não corta o pé inteiro no chão. Tanto que a propriedade de vocês tem quantos hectares aqui, mais ou menos? São 21 hectares. Entre esses 21 hectares, quantos de mato nativo? São em torno de 10 até 11 hectares que são de mata nativa. Bem preservado, então. Vamos seguir para a lavoura? Bem, a gente chegou aqui em cima, no alto do morro, né? Bastante mato mesmo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar o canzil lá no meio, o galho, né? Perfeito para isso. E tu me falava no caminho é para ter cuidado com o que? Com as leis da natureza, né? Olhar para baixo, para os lados e para cima, né? Porque... Por quê? Por que para os três lados? Porque pode ter mulita, pode ter onça, pode ter o nodaltena, que é o sucará em português, né? O nome da árvore. E tem várias outras espécies de árvores também que têm espinhos. Depois dizem que a natureza é tudo de bom. A gente sabe que é de bom, mas tem que ter o cuidado mesmo, então. Com certeza. E mulita tem mesmo? Não, isso é só história para contar, né? Não, tem sim. Tem no chão, nas árvores, no tronco e até em cima, né? Então tem que olhar para cima também. Vamos logo que eu quero ir para casa depois. Tu que sabe. Então, pessoal, a gente agora está se emprenhando mata dentro para procurar os cancil. Darley, não vai tão rápido! Bem, Giovanni, chegamos aqui no meio do mato e encontramos a árvore que seria então, que teria o galho ideal para fazer o canzil, né? Vocês podem ver aqui, ele é um galho bem retinho, ele tem o comprimento e a grossura certa para fazer o canzil.
E a gente usa, como vocês podem ver ao redor, a gente tem bastante mato em cima da propriedade. E a gente usa a natureza pelo bem, para nossa própria subsistência, né? A gente usa só o galho para fazer o canzil, né? A gente não vai cortar ele no chão. Como vocês podem ver, a gente cortou o galho e o resto da água ficou intacto. Então aqui, quem sabe, ele cria um brote de novo e vai sobreviver. Vamos ao cancilo então. Bom, Giovanni, agora a gente vai mostrar um pouquinho, brevemente, como se corta o cancil. Eu aprendi isso com meu pai com o meu avô, com o pai dele no caso, né? E a gente mantém essa tradição até hoje, porque a gente precisa do equipamento, né? Antes de começar o corte com o facão, a gente faz um cortezinho com a motosserra aqui assim, na parte que vai demarcar. Essa ponta aqui vai ficar em cima para fora, vai segurar o canzil na caroça, na canga, para ele não escorregar por dentro da canga, né? Depois que a gente afinou um pouco o galho, agora a gente vai ter que fazer um cortezinho lateral aqui, que vai segurar o broche no pescoço do boi. Aí depois, quando tá pronto assim, dá para lijar aqui um pouco para não machucar o pescoço do boi. Nesse caso aqui a gente afinou o galho para ele caber aqui. E ele passou, então a princípio ele está pronto. Está sendo mostrado algo que para nós é bem simples, fácil, é necessário para nossa propriedade, como a gente tem bois, né? Mas que aos poucos vai se perdendo, né? Com a entrada das máquinas agrícolas em todas nas outras propriedades, elas já não necessitam mais desse trabalho, desse manejo, né? Pronto para cangar de novo, mais um canzil para o boi quebrar também. E como a gente falou lá no início do vídeo, o carro-chefe aqui da nossa propriedade é o tabaco, né? Então eu queria mostrar, essa aqui é a lavoura do primeiro tabaco que a gente plantou, final de julho, né? A gente ouvia muitos comentários que no fim da safra ia ter uma seca grande, né? Então a gente resolveu plantar o fumo um pouco mais cedo também. Mas como vocês podem ver, esse fumo aqui, pelo ciclo, pela quantidade de dias que ele está na lavoura, ele devia estar com um ciclo um pouco mais avançado já. O tamanho dele deveria estar um pouco maior. Mas a gente não pode pensar o que vai acontecer depois, a gente tem que primeiro pensar no momento. O clima que tem, a gente plantou ele no inverno aqui, e a nossa propriedade aqui, o microclima aqui não compensa plantar fumo muito cedo, porque é um lugar um pouco mais alto, né? Já pega um pouco mais vento. Esse tabaco aqui já pegou 3 geadas esse ano, né? E isso atrasou o ciclo dele, né? Outro ponto, Giovanni, como a gente estava falando sobre o trabalho com bois, né? Não é porque a gente não quer investir, tá? Porque a propriedade aqui, o relevo, não compensa trabalhar com trator, tá? Então não adiantaria eu comprar um trator e deixar ele parado no galpão, né? Usar ele uma vez por semana, tá? Não iria valer a pena. Tanto isso que a gente aqui em casa tem 2 juntas de boi, né? Facilita mais, a gente não judia de mais de uma junta só, né? Como aqui em casa a gente trabalha então com bois, né? A gente precisa também plantar bastante o pasto do que a gente vai tratar os bois, né? Não só os bois, também tem a vaquinha de leite, também tem o porco que a gente engorda, né, para carne, também tem o terneiro que a gente engorda, então a gente não compra carne, né? Mas a gente tem que plantar o pasto, esses animais têm que ter trato, né? Então, além do fumo, a gente tem lavouras de cana. Depois no fumo, na resteira, a gente planta o milho, que vai ser feito silagem, vai ser colhida a espiga. A gente planta mandioca, essa lavoura aqui foi plantada no passado, ali atrás vai ser plantado agora, e assim por diante, né? A gente tem que ter bastante trato para ter esses animais, porque os bois, principalmente, eles têm que estar fortes, eles têm que estar saudáveis, bem alimentados. Se eu estou aqui do lado do meu pai, Romeu, é porque eu aprendi a lidar nesse tipo de terreno com ele, com o arado, né? Ele me ensinou, ele aprendeu com o meu avô, o pai dele, né? E aqui, como você pode ver, a nossa propriedade aqui, essa lavoura aqui não tem como entrar aqui com uma máquina, né? Não tem que ser com os bois, com o arado ainda, né? Como antigamente, né? Bem, Giovanni, como tu já falou para mim em outros tempos, antigamente quando tu começou a trabalhar na lavoura, tu já pegou em um arado com bois, né? Faz tempo que tu não faz mais isso, né? Será que tu ainda se lembra de como é que se faz isso? Bem, pessoal, eu antigamente me criei com arado de boi também, lógico, não era num moro assim. Então eu vou pegar o arado, mas eu vou pedir pro seu Romeu tirar a corda ali e me ajudar, porque vai que eu passe vergonha, né? Segura as cordas aí pra mim. Quem é da roça nunca esquece. Agora vamos lá então.
Deixa isso aqui comigo. Deixa comigo. Isso aqui, tá. Sai ali. Sai de Pra cá. perto. Oi. Mineiro. Mineiro. Ai. Nós ficava o dia inteiro fazendo. Oi. Então esse é o nosso dia a dia, né? A gente optou, eu e a Camila, ficar na agricultura. O futuro a gente não sabe como vai ser. A gente daqui só teve incentivo para sair da lavoura, mas a gente resolveu ficar aqui simplesmente por gostar desse trabalho, né? O convívio com a natureza, com os animais, né? Tem dias ruins, mas com certeza também tem dias bons que fazem tudo valer a pena, né? Bem, pessoal, estamos chegando ao final então de mais um vídeo que a gente está mostrando aí do dia a dia de uma propriedade rural. Dessa vez da família Franz, município de Santa Cruz do Sul, localidade Linha Felipe Neri. A gente agradece a atenção de vocês, o almoço que a gente recebeu, a companhia da manhã inteira correndo na lavoura, mas a gente podendo mostrar um pouco do dia a dia de uma propriedade, diferente de muitas que a gente já mostrou, pois uma propriedade trabalhada como há 10, 20 anos atrás, ou seja, no jeito braçal. Agradeço a vocês, boa safra, fartura na colheita aí, tá bom? Nós que agradecemos a visita da página aqui em casa, de você, Giovanni, e uma boa safra a todos nós, com certeza. Eu quero dar um presente e levar para o Giovanni, para a sua família, que ficou admirada com as pedras preciosas que tem aqui na terra. Bem, eu realmente me admirei com a quantidade de pedras brilhantes. E olha só, tô levando então um potezinho cheio de pedrinhas. Vá que tenha um diamante ali dentro, né? Obrigadão, tchau, tchau! Opa, e aí, clonada, tudo bem? Olha, hoje estamos numa propriedade diferente. Dias atrás a gente esteve numa propriedade no interior de Santa Cruz do Sul, onde se lida a boi ainda. Porém, não tem como lidar com máquina agrícola lá porque o relevo é bem íngreme. Então hoje a gente está no município de Passo do Sobrado, localidade de Passo da Mangueira, onde a gente vai mostrar um pouquinho dessa propriedade aqui. Tem 3 gerações que lidam na agricultura. E aí, Giovanni, satisfação em tê-lo aqui na nossa propriedade. Eu sou o Pedro Olímpio, aqui é o meu pai Marcos, meu irmão Thales, meu avô Adélio, a minha mãe Cristiane e a minha avó Marli. Então, Giovanni, a propriedade aqui, o meu avô e minha avó plantavam fumo, bastante fumo antigamente. Aí o meu pai deu seguimento e agora está eu e meu irmão aí tocando a propriedade e temos com ideia de ficar aí sempre. Convido então vocês para conhecer nossa propriedade aí. Bem, Pedro, a gente viaja por esse sul do Brasil sempre mostrando propriedades, tá? Dias atrás a gente teve uma propriedade onde se plantava bem menos fumo por causa do próprio terreno. Vocês aqui, uma área mais plana. Quantos mil pés de tabaco vocês produzem aqui? Nós plantamos 135 mil pés de fumo. 135 mil, mas sim, isso na verdade, você, seu irmão e o seu pai e sua mãe, não quase tipo assim, divisão entre 3, né? Isso mesmo, trabalhamos por porcentagem. Ok. E as estufas, como é que é aqui na propriedade ainda? São 5 estufas convencional e agora, sexta-feira, botemos uma elétrica e aí, semana que vem já vamos inaugurar ela. Tá, estufa convencional quer dizer a taco ainda, sim, normal, sim, com esteira? Sim, sim, isso mesmo. E a ideia de agora, vocês já estão colhendo, né? Plantaram cedo, inclusive. Sim, plantamos cedo. Plantaram em que época o primeiro? Plantamos dia 12 de junho. 12 de junho. E finalizaram? Finalizemos dia 10 de agosto. Vocês estão na colheita já, né? Estamos na colheita. Como é que é a ideia de colocar agora uma estufa elétrica, então? Na safra já? Os planos já vinham de mais tempo ou não? Sim, sim, já vinham já de bastante tempo. 2 anos atrás eu e meu irmão queria botar na nossa propriedade a estufa elétrica e aí o pai não queria, com medo. A gente entende. E aí, agora esse ano aí surgiu a oportunidade e nós botemos uma estufa elétrica. E tá montada já? Tá montada. A sequência da semana que vem já vai funcionar. Já vamos inaugurar ela. Boa sorte então. Obrigado. Vamos para a lavoura lá conferir um pouco então? Vamos lá. Chegamos na propriedade, então na lavoura agora, onde está o tabaco plantado. A gente vê que o tabaco está bem desenvolvido, basta só vir essa chuva que marca nos próximos dias para finalizar. Esse tabaco aqui foi plantado quando, Pedro? Foi plantado dia 12 de junho. 12 de junho. 12 de junho. Deu geada aqui também na região? Pegou 2 geadas em cima. Ele chegou a queimar ou não esse aqui? Não. Só ficou parado, né? Só ficou parado. Ele deu uma encolhida, mas é por causa que o tempo esfriou e aí depois começou as chuvaradas. Agora começou a esquentar, ele começou a abrir. Aqui foi colhido segunda panha já? Já, aqui essa parte aqui foi tirada de segunda panha. Média
20 folhas por pé, né? Mas o que a gente vê? Folhas bem desenvolvidas, grandes. E pesado. Pesadas, né? Pesado, Fumo do pesado. cedo sempre criou É. peso e cor, diferente desse fumo mais tardio, né? Aqui na nossa região, botar fumo cedo nas lavouras, só cuidar na época de plantar. Se tu botar muda boa na lavoura, não tem geada aqui. Como a gente sempre fala, cada região, cada propriedade é única. Cada produtor tem que saber o que é válido ou não na sua propriedade. E que deu certo, está dando certo e vamos continuar isso, né? Sim. Agora, Pedro, tanto se fala no jovem largar a colônia. Tu e teu irmão, guri novo ainda, vocês tiveram oportunidade de ir para a cidade ou não tiveram oportunidade? Estão aqui na roça porque precisam, foram obrigados? Fala um pouquinho para nós. Nós tivemos muitas oportunidades para estudar. A minha mãe é professor de matemática e de física. Queria porque queria que nós estudássemos, só que eu e meu irmão, desde pequeno, fomos acostumados na lida, trabalhando, e aí a gente acaba pegando gosto, né? E ou seja, vocês estudaram sim. estudemos, completemos o ensino médio, tudo. Só eu que- cheguei a começar a fazer faculdade de engenharia agrícola. Bem, pessoal, isso que mostra que muitas vezes essa gurizada que ficou no interior, ficou porque quis, gosta. Porém, não é fácil, né? Não é fácil. Eu e meu irmão gostamos, somos apaixonados mesmo por isso aqui. Marcos, se os teus guri hoje estão na roça aí contigo, tu aprendeu também com o teu pai, né? Isso. E naquela época era totalmente diferente. Você sempre lidou com trator ou não? O que você me diz? Não, quando eu comecei na lavoura com 23 anos, era tudo com boi. Tudo com boi. né? E a partir do ano 2000 que nós adquirimos o primeiro trator e aí em diante sim. Ou seja, a gente trabalha mais fácil, porém os custos também aumentaram na propriedade, né? Exatamente. Tá, hoje teus guri estão contigo aí, já estão trabalhando muito mais fácil comparado a você ou comparado ao seu pai naquela época, né? O que você diz, seus guri na roça hoje? Era isso que tu queria ou não? Foi dada oportunidade para eles seguir nos estudos, fazer uma faculdade, mas eles quiseram ficar na lavoura. Para mim é motivo de orgulho, porque vão fazer a sucessão, né? Tem muitas famílias que não tem ninguém para continuar na lavoura e eles tiveram o gosto de ficar para tocar uma pequena propriedade como é a nossa. Ou seja, tudo que tu sabe na roça tu aprendeu com teu pai, tudo que eles sabem aprenderam contigo e hoje você aprende muita coisa com eles também, exatamente, né? Porque exatamente. a modernidade veio Tá de aí. um... Então, além do tabaco, vocês cultivam o que na propriedade? Nós cultivamos também um pouco de soja, 30 hectares de soja para fazer um complemento. Vamos dar uma espiada lá então? Vamos lá. Vamos lá? Aqui, Giovanni, vai ser plantada a soja, já foi dessecada e eu já estou com tudo comprado, só esperando a chuva para nós fazer o plantio da soja. São 30 hectares que a gente faz um complemento de renda. Ou seja, vocês também diversificam na propriedade. Sim. Um dos problemas que a gente está vendo agora, marca de novo seca, né? Isso preocupa o agricultor ou não? Sim, exato. Só não está plantado aqui ainda porque nós estamos esperando uma chuva. Mas como a gente sempre acredita que vai vir, a gente já dessecou e estou com tudo comprado para fazer a planta da soja aqui. Dias melhores virão, né? Com certeza. E eu vi que vocês também têm lá ovelhas e gado. Isso é de vocês lá mesmo? Isso, mas é só para o consumo. Ovelha a gente faz a carne para nós e alguns pelegos para vender, que a gente tem ovelha preta. E o gado também, é só para o consumo e para tirar o leite do dia a dia nosso. Ou seja, o tabaco, como muitas propriedades, é a renda principal Exato, e o restante é um complemento. é um complemento de renda. Marcos, a gente aqui é uma área de terra bem maior, né? 50 hectares no total. Você estava me falando que antigamente essa propriedade era da sua avó. Isso, Quantos hectares mais ou menos? eram 450 hectares. 450 e depois foi repartido em heranças, E né? exatamente, foi repartido entre as filhas. Hoje, 50 hectares. Isso. No seu tempo que tu trabalhava com boi, como é que funcionava? Nós pegava uma semana ou 2 semanas lavrando. Nós tinha 3 juntas de boi e nós botávamos uma atrás da outra para poder lavrar as terras para depois fazer os camalhão para plantar o fumo. Para vencer também a área, né? Sim, porque a gente plantava aí 70, 80 mil pés de fumo e naquela época já era muito fumo, né? Ô gurizada, vem cá, ô Pedro, vem cá. Como é que é hoje quando tu vai no tractor lá, tu também é daquele tipo assim, sentou no tractor, tem que terminar em 2, 3 horas, é assim também? Não. Tem que fazer o serviço render, não pode judiar o trator, mas... Mas tu imagina na época do teu pai e teu avô com junta de boi? Tu te imagina nessa época? Não consigo me imaginar. Mas porque a gente não foi acostumado, né? Se a gente tivesse sido acostumado, a gente ia estar trabalhando igual. Porém, isso que a gente sempre tenta falar, a gente hoje trabalha muito mais fácil, mas também tem os custos bem maiores. Na época de vocês era junta de boi tratada a pasto que vocês faziam, né? Exatamente. E só que se judiava mais no braço, né? Isso. E o serviço também não rendia tanto.
50 hectares, entre tabaco, soja, potreiro e eu vejo também eucalipto, né? Sim. Mais ou menos quanto de eucalipto Tem vocês têm? 6 hectares de calipto. Ou seja, a madeira para secagem e para construção vocês têm própria. Tempo próprio. Se tu vai vender, às vezes você não ganha o que acharia o certo, né? Mas se tiver que comprar toda essa lenha para secar, é um custo alto. Muito alto. E aí sim vocês conseguem, vocês mesmos ter. Sim. Já faz tempo já que nós tiramos a madeira. Bem, seu Adélio, a gente esteve então circulando na lavoura, olhando um pouquinho do que hoje se produz aqui. O senhor começou isso há mais de 50 anos lá atrás, né? Mais de 50 anos. Passou ao seu filho, seu filho passou aos seus netos e hoje os netos estão passando modernidades a vocês aqui, né? Isso é verdade. Qual é o seu pensamento sobre tudo que tu viveu na roça? Tu ficaria de novo ou tu te arrepende disso? Não, eu ficaria daqui só mesmo para outro lugar, lá da cidade aquela. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ninguém me tira, é. O senhor sente orgulho de ver todo esse trabalho que a sua geração, 3 gerações na propriedade, né? Eu comecei, quando eu comecei, tudo a boi, né? Naquele tempo, boi e cavalo. Boi e cavalo, né? Boi e cavalo, trator. Agora do 2003 para cá, né? Que nós pegamos trator. Ou seja, essa gurizada hoje tá bem mais tranquila, né? Muito mais fácil de trabalhar que naquele tempo. Tu só não mostra para eles lá porque tu te aposentou, né? Já, agora eu só cuido dos fornos para eles. E surto os fuma quando termina. A gente agradece a família aqui que nos recebeu nesse domingo de tarde. Esperamos a chuva, né? Que ela venha nos próximos dias. E poder mostrar um pouquinho do que é a agricultura nesse nosso Brasil. Estamos no município de Passo Sobrado, então, família Silva. E a gente está se despedindo, então, com orgulho de poder mostrar um pouquinho dessa gurizada que vai continuar na roça, né? Isso mesmo. Valeu, então? Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Opa, e aí, clonada, tudo bem? Olha, hoje estamos mais uma viagem pelo caminho, estamos na época da colheita também, é complicado sair, mas a gente sempre arruma um jeitinho para dar uma saída e visitar propriedades. Estamos no município de Dom Feliciano, aqui no sul do Rio Grande do Sul, onde a gente está visitando a propriedade do Alex e a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente encontrou aqui nessa propriedade, como em muitas outras propriedades nesse sul do Brasil. Tudo bem, Alex? Tudo bem, seu Giovanni? Fala para nós um pouquinho aqui, a renda principal na sua propriedade é o quê? Hoje é o tabaco. Tabaco? Quantos mil pés você planta aqui? A gente planta em torno de 70 mil pés. O que eu vi, a gente está de novo quase que entrando numa seca, numa estiagem. A gente saiu de uma estiagem, como é que foi sua safra passada? Safra passada foi razoável, foi mais ou menos boa, assim. A gente conseguiu uma média de 9 arroba por mil pés, assim, mais ou menos. Em torno de 9, 9,5. Mas a gente está vendo agora a região aqui, que nem na minha também, outras regiões, faltando chuva. O tabaco está ali na beira de começar a judiar. Essa lavoura que a gente está aqui, você está irrigando isso? Sim, a segunda irrigada que eu faço nela deu uma diferença muito boa, né? Até está aguentando mais um pouco esses calores, esses mormaços que deu. Até dá para a gente notar que depois a gente vai ter alguma foto, alguma coisa sobre a diferença entre onde foi e onde não foi irrigado. A gente vai depois conferir uma lavoura lá onde não está sendo irrigado para comparar a diferença que está dia e noite, né? O problema foi nesses últimos dias esse calorão de 35, 40 graus na região, né? Ela queimou a folha. Não foi tanto a seca, né, em si, mas o sol que estava muito quente, né? Além do tabaco, o que mais se produz aqui? Segundo lugar, a gente planta uma uva, né? Planta uva para... Quantos anos já? Tem 8 anos. 8 anos? Começamos em hectare ou em pés de uva? O que é mais fácil de explicar para nós? Em hectares, a gente tem total de 1 hectare. Quantos pés mais ou menos cabe então? Tem noção? 2.000 e alguma coisa, 2.000 e poucos pés. 2.200 por aí. Tu estava me contando antes, os primeiros 3 anos só trabalho. Só trabalho. Depois, do terceiro, quarto ano em diante, ela começa a produzir. Sim, aí começa. No terceiro ano, primeiro ano, na verdade, a gente planta, né? Enraizamento. Segundo ano, condução. Aí terceiro ano começa a produzir, na verdade, assim um pouquinho, né? Tem também arroz? Arroz caixinho também pro gasto e para as famílias. Tanto se falou do preço do arroz, né, que subiu. Vocês então conseguem o arroz pro ano inteiro ou não? Sim, pro ano todo a gente consegue pro gasto e algum pouco a gente vende ainda que sobra aí para os vizinhos e para os familiares. Vamos conferir então o resto das plantações aí. Bom, Giovanni, aqui como dá para ver no vídeo, é uma parte da lavoura onde não foi irrigada. Tem bastante fumo queimado, praticamente uma apanhada se perdeu e fora as outras apanhadas que prejudicou, né? Então a gente procura irrigar umas partes que aproveita bem, a gente agoa com aspersão, né? E ele agoa em círculo.
Então a gente, algum canto de lavoura, algum biquinho, a parte mais alta, a gente evita de botar para não perder um pouco de água talvez, né? Aí aqui dá para ver a grande diferença, onde não foi irrigado, como é que ficou o fumo, né? Aí, Giovanni, aqui dá para você ver, ó, as ponteiras onde foi irrigado já estão virando mais, já está crescendo, dá para ver, ó, uma cor mais viva, né? Aqui essa parte da lavoura eu conseguia irrigar, a parte mais baixa um pouco, onde a aspersão pegou. Então dá para vocês verem aqui a diferença do fumo, né? Que já está bem mais bonito, ó. O fumo já está criando mais corpo mesmo, assim, criando folha melhor e tudo. Bom, Giovanni, aqui como você vê, a gente procura plantar um pouco de cada coisa, né, para evitar de estar comprando. E aqui tem uma lavourinha de feijão, que também sofreu bastante, está secando a força, né? É um feijão que, na verdade, ele era para estar bem verde. Hoje ele, com esse sol que deu esses outros dias, ele está perdendo a folha já, dá para ver aí. E olha o problema que aconteceu. A gente, se colocasse água nesse feijão aqui, talvez faltava para o tabaco ou talvez até cozinhava, né? Com esse solão que deu, com esse calorão que deu aí, talvez até já ia ter prejudicado mais que ajudado. Mas um pouco para o gasto sempre a gente procura colher, né? A gente sempre costuma dizer que a gente, o agricultor, consegue produzir de tudo quando o clima ajuda. Nessa lavoura aqui, o que você tinha feito já? Aqui, na verdade, a gente plantou um milho, queria sair mais do cedo um pouco. A gente plantou um milho e esse milho foi muito prejudicado por causa do frio na geada, né? Então a gente acabou até abandonando. A gente vai agora fazer a terra de novo e plantar de novo essa lavoura aí. Muitas vezes a gente trabalha, mas quando o clima não ajuda, é só prejuízo, né? É verdade. Aqui, Giovanni, é a nossa lavoura de arroz cachinho, que a gente planta para o gasto da casa e para os familiares aí que acostumaram a comer um arroz bom, né? Um arroz praticamente orgânico. Aqui a gente plantou isso aqui comecinho de novembro, tá? E conforme o clima ajudar, vai ser a colheita lá para abril, maio, março, abril, nessa base aí. A gente, tudo conforme o clima agora, né? Como vai ficar. E agora a gente colocou água nele e vai deixar até a colheita, até o ponto de colheita, a água no arroz aí. Bem, Alex, a gente está numa parte agora aqui totalmente diferente. Saímos da lavoura, numa parte da propriedade onde tem água corrente. Ela chegou a secar isso aqui já na última seca ou não? Ela praticamente seca. Fica um fiozinho de água, mas sempre correndo. Sempre correndo, não para nunca. A gente até então usava há uns 6 anos atrás, a gente usava a nossa água que a gente tomava era dessa nascente aqui. Então hoje a gente tem poço artesiano, mas essa água aqui preservam essa parte da propriedade, né? Com certeza, aqui a gente procura nem não encostar as lavouras perto nem nada e graças a isso a gente tem essa água correndo aí dia e noite. Limpinha e gelada, né? Pode tomar. É um bem que poucos sabem o que é ter na propriedade. Inclusive nós não temos isso na nossa propriedade. Bom, seu Giovanni, assim, aqui a gente sempre plantou fumo desde criança, a gente trabalhou desde muito novo, sempre envolvido no tabaco, mas há uns 7, 8 anos atrás veio a ideia de diversificar um pouco, né? E a gente procurou plantar alguma cultura para substituir um pouco da renda do tabaco e optou pela parreira de uva. E algo que deu bastante trabalho no início, foi bastante trabalhoso, levou alguns anos para começar a ter retorno, mas hoje está aqui, dependendo ainda de mão de obra, mas não tanto como no início, e tendo um lucrozinho, já um lucro extra para ajudar um pouco nas despesas da casa aí, e para ter uma uva boa, né, uma coisa que a gente procura produzir um pouco de suco também, um suco com uma boa qualidade, um pouco de vinho também, então está aqui então um pouco da nossa diversificação. Aqui, Giovanni, a gente tem uma uva que a maturação dela vai começar aí fim de ano, para os Natal, aí fim de ano, mas o forte da colheita mesmo vai ser em torno do dia 15, 20 de janeiro, essa uva vai estar pronta para colheita. Dá uma correria, dá sim, mas é muito gratificante para a gente colher um produto de qualidade, um produto bom. Dá sempre na cruzada do aperto do fumo, aperto da uva também. Bem, pessoal, a gente se despede então dessa propriedade. Mais uma propriedade entre tantas que a gente visitou e ainda vai visitar. Propriedade do Alex, sua esposa, sua filha. A gente foi tão bem recebido aqui com café da manhã, um almoço servido para nós também, juntamente com o Grupo Gazeta de Comunicações. E a gente pôde levar um pouquinho do que esses colonos aqui fazem na propriedade e mostrar para vocês aí. Grande abraço, boa sorte aí para vocês, fartura na colheita.
Então tá, muito obrigado. Obrigado à página Fumicultores do Brasil aí por vir aqui para a gente poder mostrar um pouco da nossa propriedade. Essa é a minha família, a Patrícia, a Gabriele. A gente optou por ficar aqui na colônia, por plantar fumo, por trabalhar no interior. E é isso que a gente quer para o nosso futuro. Valeu, grande abraço, tchau, tchau! Opa, e aí colonada, tudo bem? Então, 25 de dezembro, manhã de Natal. E nós estamos como? Procurando o Papai Noel. Mas não achamos ele ainda e nós achamos então, nesse meio tempo, a família Fritzen, aqui no Cerro Alegre Alto, município de Santa Cruz do Sul. Natal, para muitos de manhã, é uma época mais descansada, preparando já para o almoço do meio-dia. O agricultor também faz essa parte, mas antes disso ele tem os seus afazeres. E a família Fritzen aqui tem vaca leiteira. A gente vai acompanhar um pouquinho nessa manhã de Natal como é que é o dia a dia deles de Natal na propriedade. Bem, Giovanni, hoje atualmente temos aqui um plantel de 120 animais e são 65 vacas em ordenha. A gente costuma começar de manhã às 5h30, dura em torno de umas 3 horas do trabalho. Eu convido vocês a participar hoje para ter uma ideia de como que funciona. A família se divide em suas tarefas. Lá vai o seu Milton, 57 anos, trazendo as vacas lá para a sala de pré-ordenha, preparando o caminho já para começar a tirar o leite. Enquanto o Guilherme, 30 anos, já vai preparando o trato delas. Eles têm o feno, que é misturado com outros pastos. Tem o caroço de algodão, tudo preparado por quilo, certinho como manda a lei. Hoje é muito mais fácil, porém tudo caro, né? Existem máquinas que fazem o trabalho de mistura. Ali está colocando agora o sal mineral, juntamente com o concentrado, que vai ser jogado junto naquela máquina, vai ser misturado para depois tratar as vacas de leite. Isso ali é feito toda manhã e toda fim de tarde. Não importa se é Natal, se é domingo, se é segunda, se chove ou se tem sol. É um trabalho que tem que ser feito porque as mimosas precisam desse pasto para produzir o leite que sustenta a propriedade da família Fritzen. Por último vai a silagem, tudo com o peso certinho para não ter algo de mais ou de menos. Lá vai o Guilherme, acelera, guri! Hoje, com a automação na propriedade, tudo é mais fácil, porém a gente sabe que os custos de produção aumentam também. Mas é muito mais fácil trabalhar com as máquinas do que fazer tudo no braço. Também, olha a quantidade de cabecinhas comendo aí. Se tudo fosse feito à mão, olha, não seria fácil. E a dona Ângela então, cadê ela? Tá aí, ó, dona Ângela, 56 anos, preparando já as vacas para começar a ordenha, que levam em torno de 3 horas cada vez. É feito de manhã, por volta das 5h30 e no fim da tarde. É feita a limpeza, feita a higienização e depois segue o passo a passo, né? Tira 3 a 4 jatos de cada teta. Olha o gatinho ali esperto, hein? Pegando o que está indo fora. Colocando a teteira, como se diz, né, no nosso jeito, e aí começa a ser tirado o leite. Enquanto já vai colocando mais umas no outro lado, as primeiras vaquinhas já estão prontas para sair. E assim segue o trabalho dela toda manhã, todo fim de tarde. Não importa se faça chuva ou se faça sol. Também, ali ela está debaixo do telhado, né? Se chover, deixe que chova. Finalizando, né? Depois de cada ordenha é colocado um produto de novo para também manter a higienização das tetas. Ou dos tetos, como seria o correto, né, Giovanni?
Vamos, vaquinha, ora, vamos pra fora. Mais uma turma que foi. Já vão voltar lá pra cima, porque o pasto já está colocado e eles vão começar a se alimentar. Enquanto lá o taro, não é taro, né? É um tanque resfriador que já vai guardando leite e depois que está pronto, o caminhão já está aí encostando para retirar o leite, que por dia, aproximadamente, a propriedade produz 2.000 litros. E o seu Milton, cadê ele? Ó, seu Milton aí passando o pé de pato, revolvendo a cama, onde as vacas ficam o dia inteiro e a noite, né? Ô Giovanni, isso aqui é um serviço que é feito 2 vezes por dia. De manhã, quando as vacas foram recolhidas para a sala de espera, a gente mexe e de tardezinha de novo. Bem, a gente está tentando cruzar a cerca. Seu Fritzen, qual é o choque aqui em casa para os animais? A marca é Cebu. Cebu? Aham. Então eu vou... Tá ligado ou desligado? Tá ligado. Tá ligado, então a gente... Bem, se é Cebu, não vamos... Tem como desligar lá, a gente passa por baixo mesmo. Eu acho que é bom passar por baixo. Por baixo, vamos lá. Porque o choque é forte. É forte. Isso, tá resolvido aí, ó. Algo que me chamou a atenção em todos esses anos que eu vivo no interior, nunca tinha passado por isso. Olha só esse quero-quero. Me peitou, acredita? Mas o bichinho topetudo, defendendo o seu ninho também, naturalmente. Bem, Guilherme, se a gente lá viu você tratar, é bonito de olhar, mas a gente sabe que também precisa se trabalhar para produzir esse pasto, né? Sim. O feno, aquilo vocês compram fora, isso? Sim, é comprado. Mas a silagem é feita na propriedade? A silagem é produzida aqui uma parte, mas a gente precisa arrendar outras áreas para ter suficiente, né? 100 e poucas cabeças de gado hoje na propriedade, né? Por ano, quantos saquinhos de milho vocês plantam em média? Por ano a gente planta em média de 60 saquinhos. 60 saquinhos de milho para silagem, exclusivamente? Só para silagem. Vamos fazer uma conta assim por cima, mais ou menos o preço de cada saquinho de milho em média? R$600. R$600 Isso. o saquinho. O saquinho. Quantos sacos de adubo, adubo e de cobertura por saquinho vocês usam aqui na propriedade? Eu uso em torno de 8 sacos de adubo, 8 de ureia e mais 6 sacos de uma cobertura pós-ureia que prolonga um pouco mais a... Nós não vamos entrar em detalhes Sim. nas contas, mas isso é um valor alto que vocês investem para produzir a silagem. É alto. Nisso não está incluso o valor do arrendamento, não está incluso o corte, o plantio. O trator se desgasta também o trabalho de vocês, né? Então é o risco que o agricultor corre, mas se vocês não plantar, não tem o que tratar lá. Exato. A gente vê o milho aqui tá bonito, a gente teve na região um pouco de falta de chuva nos últimos tempos. Para vocês aqui, como é que tá o milho no geral? No geral, eu pensei que a seca ia judiar um pouco mais, né? Atrapalhou, mas até que a gente vai ter um bom resultado. Já fizeram silagem agora? Ainda não. A ideia é começar para quando? Início de janeiro. Início de janeiro. Isso. E aí são dias a fio fazendo silagem? É, são alguns dias e terminou de cortar, a gente já vai ter que plantar direto o safrinha. Bem, pessoal, se nós tivéssemos vindo alguns dias mais cedo, a gente poderia ter aproveitado e levado uns milho verde. Mas a ocasião não deu. Então, esperteza do Guilherme também de dizer para nós vir só nessa época. Esperteza, né? Bom, hoje aqui na nossa propriedade a gente produz tabaco e leite. Mas a maior fonte de renda agora é o leite. Antes era só o tabaco. E como a gente investiu bastante em leite, hoje a gente tem muito mais serviço na parte do leite. A gente tenta conciliar as duas coisas, mas como o leite envolve a gente em boa parte do dia, acaba sobrando pouco tempo para trabalhar com o tabaco. Então a tendência é dar uma diminuída e investir um pouco mais na produção de leite. Bem, pessoal, a gente esteve então aqui nesta manhã de Natal, chegamos às 5 da manhã, agora o relógio marca 9h30 e todo o trabalho foi feito.
E assim é em muitas propriedades rurais. Mas o agricultor não tem só trabalho, ele tem seus compromissos sim com os animais. Mas agora serviram para nós um café farto, com cuca e linguiça, digno de alemão. A gente agradece então a essa recepção que a gente recebeu. A gente sabe que causa um transtorno, mas a gente fica feliz de como a gente foi recebido para mostrar a propriedade. Desejamos a todos então um feliz e abençoado Natal. Bem, gente, esse é o nosso dia a dia, a nossa rotina diária. E eu quero também agradecer a visita de vocês, né, Giovanni? Foi um prazer recebê-los. Eu gostaria de dizer também que temos muito orgulho em ser produtores de leite. Um Feliz Natal a todos. Isso é o que a gente tenta mostrar. Trabalho há, complicações tem, mas as pessoas se orgulham do que eles fazem. E com a mesa farta. Feliz Natal então, tchim tchim, com café. Com café. Nosso respeito e admiração a vocês aí, colonada. Nesse vídeo, a gente mostrou a família Fritzen, do Cerro Alegre Alto, no município de Santa Cruz do Sul, mas assim, existem milhares de famílias no interior produzindo o que faz girar a roda da economia. Nosso maior carinho e atenção por essas pessoas que não medem esforços, nem dia, nem hora, para produzir o que alimenta essa nação.